o homem. Mas se você olhar aqui, você vai ver que é um anjo com letra minúscula que aparece e comissiona e diz algo a Gideão. E Gideão, ele no seu interior se acha incapaz de fazer aquilo que Deus tem comissionado. Gideão não sabia que ele era. Se eu estivesse lá, eu ia pegar árvore genealógica. Eu ia pegar a cronologia da família de Gideão e ia dizer: olha quem você é, Gideão. Você não é qualquer coisa. Você é um homem de Deus. Você é um homem chamado, revisto pelo poder de Deus. Deus não escolhe homens covardes. Deus não compactua com o perdedor. É por isso que o meu Deus, o seu Deus, embate os bons. E pega a prostituta e faz ela uma missionária profetizada. O meu Deus, ele vai lá no meio do tráfico e tira aquele traficante com a pistola e coloca uma Bíblia na mão dele e monta ele no púlpito para pregar a sua santa palavra. Eu não vejo o homem. Ele jamais vai ter a dimensão do homem, porque o homem tem uma visão côncava. Mas Deus tem uma visão horizontal. E Deus nessa noite só me mostra vencedores em Cristo. Glória a Deus! Eu não sou uma pessoa ansiosa, mas que vai viver este ano mesmo. Porque Deus já garante a sua vitória. Gideão não era qualquer um. Pertencia à tribo de Manassés. Para você que não sabe, Manassés era filho de José, que casou com uma egípcia, que, porventura, meu nome deu até, meu pai deu o nome à minha irmã, pastora Asenaite. É interessante, pastora da Igreja Missionária de Magalhães Bastos, minha irmã em carne, minha irmã em Cristo. Mas essa mulher deu a José dos tempos em que ele era cativo. E nos tempos que Deus promove na vida de José no Egito, dois filhos. O primeiro, Efraim. O segundo, Manassés. Da onde Gideão veio? Da tribo de Manassés. Já descobrimos que ele era quem? Descendente direto de quem? De José. José era casado com uma egípcia. Porém, quem era o pai de José? Jacó. Jacó era casado com quem? Raquel. Manassés era filho. José era filho de quem? Raquel. Quem era Gideão? Grande homem de Deus. O descendente direto de Raquel, esposa amada de Jacó. Se eu traço a árvore genealógica, se eu traço o período cronológico entre Josué, se eu traço isso entre os dias de Gideão, eu tenho 433 anos que Deus havia profetizado para Jacó. Quando colocou a mão em Manassés, ele será pequeno, mas ele será uma nação também. Aleluia. E lá em Gênesis 48, os irmãos vão entender essa história. Deus não escolheu o perdedor. Deus sabia que aquele homem era um homem valente e poderoso. Porém, ele não sabia que o que estava nele era algo muito maior, muito transcendental, muito além de uma visão pequena. Porque para entender as coisas de Deus, pastor, não é verdade? Temos que estar ligados com Deus. Temos que entender o que Deus está fazendo. É por isso que Jesus, quando esteve lá, permeou sobre essa terra e disse para uma mulher: os que me adoram têm que me adorar em espírito e em verdade. Deus, aleluia! Gideão é chamado. Deus sabe quem é Gideão. Gideão sabe quem é. É uma arma, uma bomba na mão de Deus. Porém se sente inferior, se sente incapaz. E Deus começa a preparar Gideão para uma grande obra. E o que Deus vai fazer? Deus vai criar uma situação onde Gideão vivia. Por quê? Porque o povo estava impregnado no pecado. O povo pegava um pedaço de tronco de árvore que rasgava no meio e adorava aquilo ali como um falso ídolo. Isso era um falso ídolo. O povo adorava uma atividade pagã dos filisteus, em que criança era morta para aquele tipo de entidade. Hoje os homens são mais sofisticados, adoram diretamente a Satanás. Bate com pé. Grandes escritores de produção satânica que tinham no seu livro. Hoje os homens não adoram mais Satanás. Perdão, não adoram mais Baal, mas o próprio Satanás. Naquela época os diabos tinham vários nomes. Um deles era Baal. E esse Baal, com todo o seu altar, com toda aquela nojeira que o espiritismo fornece,
estava dentro da casa de Joás, dentro da casa do pai, daquele que deveria ser tempo para Gideão e para o seu povo, conhecedor da palavra de Deus, dos mandamentos. Mesmo assim, aquele homem não tinha visão de Deus. Aleluia. E Deus então chama Gideão ali no Rote Ó. No momento que Gideão está lavrando um trigo no lagar, em uma pequena eira, onde se espremia e se extraía um pouco do vinho, um pouco do azeite, ou até mesmo um pouco do trigo, isso era o lagar. Gideão se sente complexado e vai fazer uma prova com Deus. Porque naquela época o anjo falava com o homem como eu estou falando com você. Ele prepara uma coisa. E o anjo queima aquilo dali, desaparece no meio do nada. E Gideão começa a ficar preocupado. Porque ele mesmo, indagando no próprio texto, eu cito Gideão, da própria Hermeneus, que é exegese, a gente estuda isso, o autor se interpretando em si mesmo, a própria Bíblia falando com o autor. Eu sinto Gideão ali assustado, estarrecido, porque o anjo do Senhor apareceu para Gideão. E Gideão preocupado com tudo aquilo. De repente, um sussurro. A voz do anjo aparece e ressoa no ouvido de Gideão. Não se preocupe, não morrerá. Aleluia. Não morrerá. Gideão recebe o chamado de Deus. Preocupado. Gideão vai à noite, não de dia. Deus mandou ele fazer. E Gideão não faz, vai fazer à noite. Ele, quando chega na casa do pai dele, ele pega o melhor bezerro do pai. Um bezerro imaculado, queimando aquele bezerro nascido, que nasce. Que eu vejo pela tipologia que representava o próprio Cristo, sendo oferecido da cruz do Calvário. Aquele cordeiro de Gideão vai lá,